Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa última aula de língua portuguesa da semana. E aí, vocês gostaram da Sofia? Conseguiram entender profundamente qual a mensagem que ela queria passar e o porquê ela provocava tanto aquele professor? Estou acompanhando as respostas de vocês lá no plural. Estou gostando muito do que eu estou lendo, né? Percebi que vocês conseguiram captar bem a mensagem que o texto transmite. E nós vamos debater essas respostas na próxima aula ao vivo, né? Vamos discutir um pouquinho sobre o texto. Também vou trazer para vocês um texto muito legal, né? Vocês me pediram para trazer algo de Machado de Assis e eu vou trazer para vocês um texto muito legal de Machado de Assis que se chama A Cartomante. Então, se vocês quiserem ir adiantando a leitura, podem procurar. Tem o texto na internet, é só você colocar em PDF. Está em domínio público, então você vai achar facilmente pelo Google. A Cartomante é uma história extraordinária. É uma história de amor que vai acabar de uma forma bem surpreendente, né? Mistura um pouquinho os poderes místicos, né? Com esse amor aí que era bem proibido. Então, vocês podem adiantar a leitura desse texto também, tá? Mas nós vamos ler em sala de aula e pegando as referências aí. É um texto, assim, bem legal. Extraordinário, maravilhoso. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, continuando nessa sequência de aulas que vão falar sobre o texto, né? Que vão nos ajudar a interpretar melhor, entender, né? De forma eficaz como um texto funciona. Então, o tema da nossa aula hoje é o texto e suas relações com a história. Vamos lá. Quem aí já escutou a história do Super-Homem? Ah, sim. Dá pra escutar o quê? Dá pra assistir como? Série, filme, quadrinho, livros. Há uma infinidade de versões da história do Super-Homem, que basicamente conta a história de uma criança que chega em uma nave espacial à Terra. Ele vem de Krypton. Só que essa criança, ela não tem características totalmente humanas. Ela tem superpoderes. Esses superpoderes vão desde levantar uma montanha com uma mão, como voar, viajar no tempo, furar qualquer coisa com seus olhos de raio-x. Ele é o ideal, né, de poder que as pessoas teriam, né? Quem não gostaria de ter superpoder? Eu adoraria poder voar, poder levantar qualquer peso. Ó, ia lá no CrossFit levantar uns 500 quilos, assim, ó, fácil. Brincadeira, né? Não queria levantar 500 quilos, mas gostaria muito de voar. Perceba que a construção desse personagem, ela se dá trazendo características, né, de pessoas que viviam naquela época, dos homens que viviam naquela época. Na sociedade, as pessoas estavam parecidas com aquele homem do texto Circuito Fechado, vivendo uma vida monótona de simplesmente cumprir deveres, né? Como é que você cumpre deveres? Acordando, indo trabalhar, comendo, chegando a casa, indo dormir, né? Um circuito fechado, uma vida monótona. Então, a criação desse personagem, ela se deu justamente para mostrar, né, esse herói, né, esse herói da sociedade, esse herói dos homens, para mostrar que sim, é possível, que as pessoas detêm sim o poder de sair desse circuito fechado. Só que esse super-homem, né, detendo tanto poder, por que ele não usou esse poder para realmente salvar a humanidade de uma forma mais completa, acabando com as misérias, com a fome, com as injustiças sociais, visto que os poderes dele poderiam muito bem conseguir fazer isso. Mas não. A maior parte das coisas que o super-homem faz estão sempre tentando proteger a propriedade privada, prendendo ladrões e indo atrás de criminosos, né? Esse é o fato mais importante. E aí, com uma análise mais profunda, nós podemos imaginar o porquê
que esse personagem que tem esse papel de herói, ele não faz justamente o que seria o melhor para a humanidade e fica atento ali a um trabalho meio policial de prender bandidos. Por que será? Nós podemos ver o quê? Características do mundo capitalista na construção desse personagem, no qual o personagem está mais preocupado em proteger bancos, casas, carros, né, do que realmente fazer algo eficaz. E aí nós pensamos também que há aí uma relação com a passividade, né, do homem, de não cobrar os seus governantes, de não se impor, né? Porque o poder emana do povo, não é verdade? Que já estudou isso aí em história. Se o poder emana do povo, então quer dizer que o povo tem todo o direito, toda a força necessária do super-homem para poder conseguir reverter esse quadro, mas as pessoas acabam não fazendo. Elas estão mais preocupadas, entre aspas, com a segurança dos seus bens materiais do que realmente lutar pelos seus direitos, né? Hoje eu vou ler um texto para vocês muito legal também, que é um texto que fala sobre o funcionalismo, né, público, né, na França, na época da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Vocês já devem ter estudado nessa história, né? Nessa época, a França, ela passou por um grande movimento, né? Eles queriam mudar a forma como as pessoas, como servidores públicos, trabalhavam naquela sociedade. Então, eles escreveram esse texto aqui e eu vou ler para vocês agora. Vou colocar o texto aqui, ó, do lado e nós iremos ler juntos. Vamos lá, então? Então, nós vamos ler agora um texto que foi publicado em 1794, após a Revolução Francesa, né? Quando o Estado, ele determina as novas maneiras, né, que os funcionários públicos devem lidar, né, com as suas atribuições, deixando para trás antigos hábitos que eram prejudiciais, né, ao Estado. Então, vamos lá. O funcionário público, acima de tudo, deve se desfazer da roupagem antiga e abandonar a polidez forçada, tão inconsistente com a postura de homens livres e que é uma relíquia do tempo em que alguns homens eram ministros e outros seus escravos. Sabemos que as velhas formas de governo já desapareceram, devemos até esquecer como eram. As maneiras simples e naturais devem substituir a dignidade artificial que frequentemente constituía a única virtude de um chefe de departamento ou outro funcionário graduado. Decência e genuína seriedade são os requisitos exigidos de homens dedicados à coisa pública. A qualidade essencial do homem na natureza consiste em ficar de pé. O jargão ininteligível dos velhos ministérios deve dar lugar ao estilo claro, conciso, isento de expressões de servilismo, de formas obsequiosas, indiretas e pedantes, ou de qualquer insinuação no sentido de que existe autoridade superior à razão e à ordem estabelecida pelas leis. Um estilo que adote atitude natural em relação às autoridades subalternas. Não deve haver frases convencionais, nem desperdício de palavras, né? Então, esse texto, ele retrata a maneira que os funcionários públicos devem começar a agir, né? Porque o antigo servidor público, ele não tinha essa naturalidade, né, de gestos e palavras. Então, após isso, eles quiseram mudar essa forma aí de agir. O texto basicamente vai falar sobre a oposição de como era o funcionário antigo e como deveria, né, ser os funcionários públicos novos, né? Quando ele fala sobre a polidez forçada e a dignidade artificial devem ser substituídas pelas maneiras simples e naturais, pela ciência, pela decência e genuína seriedade, ele quer dizer, né,
que as falas programadas, né, aquele discurso antigo, ele não vai poder mais existir, né? Que as pessoas vão ter que ser mais naturais e espontâneas. Por quê? Porque no antigo regime, os subalternos eram servis, enquanto os funcionários graduados tinham uma dignidade artificial, né? Então, como todos os homens são por natureza livres e iguais, os funcionários então do novo regime deveriam seguir essa primícia, né? Essa naturalidade de ações, né? Eles não deveriam mais agir de forma manipulada, de forma artificial, né? Quando ele fala no texto que a natureza, né, do homem, né, e o que diferencia ele é ficar em pé e não como os animais, né, que andam alguns andam curvados, né, e outros andam em quatro patas. Então, isso que diferencia, ou seja, o homem, a partir dali, deveria ter uma postura ereta, né? Não deveria se curvar, mas sim colocar-se frente a frente aos desafios, né? Então, isso também mostra que os homens, eles são iguais perante a natureza. Então, socialmente, esse texto, ele vai retratar muitas características daquela época, né? Se você for comparar o servidor público, o discurso do servidor público hoje na França e esse discurso, há muitas diferenças. Por isso que as relações com a história são extremamente importantes para conseguir interpretar o texto. Porque se você traz esse texto à luz, né, do século XXI, ele não vai fazer tanto sentido, né? Você não vai conseguir entender. Então, história e interpretação andam aliadas porque todo texto reflete o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, esse texto, basicamente, ele reflete as relações sociais que existiam naquela época, né? A ordem social naquela época era baseada na desigualdade, né? Os discursos, como fala o texto, apresentavam jargões ininteligíveis, né? Expressões de servilismos, frases convencionais, o quê? Para distanciar o povo do entendimento do que esses servidores públicos falavam. Então eram muitos jargões, como acontece, por exemplo, na linguagem, né, de muitas leis até hoje. A gente pode trazer isso, né? Os jargões, né, as palavras, a polidez forçada, como diz o texto, ela acontece muitas vezes nas leis justamente para quê? Para que a massa, né, a grande população não consiga entender o que está sendo dito, né, e fique ali na escuridão. Então é muito importante, né, a gente analisar sobre essa perspectiva. E o texto mostra que a partir daquela data, né, as relações sociais deveriam não ser mais pautadas na desigualdade, e sim na igualdade e na liberdade, né? Por quê? Porque a igualdade e a liberdade, elas são características biológicas do homem, né? Todos nascem com esse princípio, né, de igualdade e liberdade, porque os homens são livres e iguais perante a sociedade. Então, os funcionários públicos deveriam ser como os homens, deveriam trabalhar ali com igualdade, né? E aí, trazendo isso, um discurso social mais amplo, ele mostra que todos são iguais perante a lei a partir de então, são formalmente iguais, né? E dentro desse discurso nós podemos identificar os três elementos do ideário da burguesia revolucionária, que eram qual? Vamos lembrar lá da Revolução Francesa. Quais eram os três ideais? Igualdade, liberdade e naturalidade das relações sociais. Então perceba como um texto que trata aparentemente só sobre, né, o novo funcionalismo público a partir dali, ele retrata o que foi vivido anteriormente, né, e o que estava sendo pregado a partir de então. Então, entender, relacionar os conteúdos com o que vocês estudaram em história, né, com o que vocês viram por aí, é extremamente importante para que vocês consigam entender o texto.
Eu deixei um texto para vocês lá no embaixo aqui, no plural, o que eu quero que vocês façam em relação a esse texto. Vocês vão ler, vão analisar, vão tentar identificar qual era o sentido, né? O que estava acontecendo no mundo na época desse texto e vão tentar interpretar. No primeiro momento, eu não quero que vocês respondam questões, mas sim que vocês reflitam sobre o que a gente conversou na aula, né, nas outras aulas e nessa, para a gente debater também esse texto na próxima aula. Tudo bem? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau!